O que aconteceu no dia 18 de março, entre 14 e 15 horas, no interior da Assembleia Legislativa de São Paulo? Bom, nesse dia eu estava no plenário da Assembleia para iniciar a sessão plenária, quando da galeria um cara começou a gritar um monte de impropério, um monte de absurdo, falar coisa que não tinha nada a ver, me desafiando. E aquele cara estava tão descontrolado que ele acabou sendo retirado pela própria guarda da Assembleia, a própria polícia militar retirou o indivíduo do local. Quando eu estava indo para o meu gabinete após a sessão, ele ainda estava no corredor, junto com a polícia militar, gritando ainda descontrolado, falando que queria falar comigo, que queria me entrevistar. Então eu falei, não, pode vir, qual é o problema? E quando ele chegou, ao invés dele conversar comigo, ao invés de conversarmos, até o convidei para ir no meu gabinete, tomar um café, sentarmos. Não, ele falou que não, que ele queria respostas, que ele exigia respostas, enfim, de uma maneira absurda, descontrolada e violenta, né? Uma coisa bem característica desse cara, que é uma pessoa que há anos, ele praticamente me acusa de uma série de procedimentos ilegais, me acusa de uma série de coisas que não tem fundamento. Esse cara foi expulso da polícia militar, porque se revelou uma pessoa totalmente contrária às normas e regulamentos da polícia. E ele insiste em dizer que o culpado da expulsão dele sou eu. Aliás, essa é a grande bronca dele. Ele foi expulso da polícia e ele quer colocar na minha conta essa expulsão dele. Ele alega que a expulsão foi um ato de Vossa Excelência. Negativo. Ele foi expulso porque ele teve inúmeros problemas. E um dos problemas foi comigo. Ele é indisciplinado, ele não respeita ninguém, tanto oficial quanto praça. Ele se diz contra oficial e amigo de praça, que é uma grande mentira. Ele desacatou cabos, desacatou sargentos no batalhão dele. E a soma disso tudo acabou acarretando uma série de inquéritos policiais militares que acabaram gerando a expulsão dele da polícia. Ele se apresenta como soldado, mas ele não é soldado. Ele foi expulso da polícia. E outra, eu não tenho poder para expulsar ninguém da polícia militar. Eu estou aposentado há 10 anos. Para você ter uma ideia, vários policiais entram em contato comigo tentando uma transferência de batalhão. Nem isso eu consigo. Se eu não consigo transferir um soldado de batalhão, você acha que eu vou expulsar alguém da polícia? Então, na realidade, é uma só. Esse cara é uma pessoa totalmente doente, para mim tem um problema sério, um desvio mental seríssimo. E isso ocasionou, inclusive, essas atitudes dele dentro da PM que acabou revertendo na expulsão dele. E ele quer culpar alguém por isso. Ele não se conforma dele ser uma pessoa que não se adapta à polícia militar e quer achar um culpado. E quer culpado melhor numa época de campanha, no ano eleitoral, do que eu. Tá? E a gente nota que as atitudes dele são bem pré-eleitoreiras. Eu tenho certeza que ele é pré-candidato a alguma coisa. E como esse cidadão não tem história dentro da polícia militar, aliás, as histórias dele são bem ruins, são bem desabonadoras, é só falar com qualquer um que tenha servido com ele em qualquer batalhão, vão contar histórias absurdas a respeito desse rapaz. Então, como ele não tem história para contar, ele não tem nada para falar dele, ele tenta desabonar, ele tenta ofender, ele tenta incriminar quem tem história na polícia como eu. Na realidade, é um embusteiro, a realidade é essa. E, como eu disse, uma pessoa desequilibrada. E fez toda essa bagunça, todo esse barulho, que as pessoas que não acompanham a nossa vida, porque eu nem procuro, eu até evito falar isso para não dar muito barulho, mas como as pessoas estão nos perguntando, estamos retornando isso aí. Esse cidadão, ele é uma pessoa que foi expulsa da polícia porque não tem condições de ser policial, é uma pessoa que tem sérios problemas psicológicos e que procura descarregar a frustração, a raiva, a impotência dele em cima de alguém. E esse alguém sou eu, por quê? Porque eu ofendo pessoas dessa qualidade. A gente trabalha, a gente tem um serviço transparente e os incompetentes acabam se sentindo agredidos. E é o que ele tem feito, procurando me agredir. Esse ex-PM, ele alega que o senhor traiu a Polícia Militar. Isso aconteceu? Isso é uma coisa ridícula, né? Falar que eu traí a polícia militar. Traí por quê? Eu nunca fiz promessa a ninguém. A ninguém. Tanto em campanha como no meu dia a dia. Nunca. Se alguém vê uma promessa minha, que por favor me traga. Eu nunca prometi nada a ninguém. A única coisa que eu prometi foi trabalhar. Isso eu faço todo dia. Aliás, nessa sexta-feira que teve esse bafafá, era só ver quantos deputados tinha na casa. Eu era um dos poucos. Então não traí, não há por que trair. Eu sou policial militar há 43 anos, trabalho firme pela Polícia Militar, tenho mais de 29 leis sancionadas pelo governo de São Paulo. Gostaria de saber se algum outro parlamentar da polícia ou ligado às forças de segurança tem tantos
tantas leis aprovadas assim. E o que ele alega é que eu traí a polícia militar porque eu não dei aumento para a polícia. E ele sabe, como a esmagadora maioria sabe, que nós somos impedidos, por um provimento legal, de darmos qualquer tipo de aumento. Nós não podemos nem propor. Eu posso, no máximo, fazer uma propositura que não vai girar nada. Aumento da polícia militar, aumento do funcionalismo, é exclusivo do governador. Só ele e mais ninguém. Então, qualquer deputado que falou que está dando aumento, qualquer deputado que falou que está mexendo com vencimentos, é mentira. É mentira e o deputado sabe que é mentira. E outra coisa que eu queria dizer aqui. Eu sou um cara que trabalha por resultado, não por grito. Eu não sou de ficar gritando com ninguém, não sou de ficar ofendendo ninguém e nem mentindo. Eu não minto, eu falo a verdade. E isso incomoda muita gente. Como eu falei, eu tenho o resultado do trabalho. É só entrar na minha página, ver o que eu fiz ao longo desses anos e comparar com os demais. Os medíocres se sentem incomodados e vêm fazer isso aí, o que ele veio fazer, essa lambança, essa falta de educação, essa falta de caráter, porque quem viu na filmagem vê que ele está total. Aliás, a filmagem está editada. Pega o vídeo inteiro que foi feito ao vivo e vocês vão notar que ele perde a razão várias vezes e não sabe nem o que falar. Então agora ele pega alguns takes, edita e fica pondo como se ele estivesse lacrando. É um pobre de espírito, a grande realidade é essa, é um pobre de espírito. Existe um outro ex-PM que se alia a esse que o senhor citou, que alega que o senhor usou a igreja, cuja religião o senhor professa, para ganhar votos. O senhor fez campanha na igreja? Esse outro pobre de espírito, né? Eu jamais fiz qualquer campanha na igreja. Eu estou na política há mais de 10 anos e nunca, do portão de dentro para dentro da igreja, eu comentei em política, eu falei, nunca, não há o que falar comigo a respeito disso. Nunca, eu não misturo igreja com política. Não misturo. Mas, como eu lhe disse, repito novamente, mais um medíocre que não tem o que fazer, não tem história, aliás, as histórias são esdrúxulas, né, dessas pessoas, então eles procuram crescer agredindo quem trabalha. Agora, eu estava até pensando a respeito disso. Vocês já pensaram se eu tivesse que dar satisfação a todos os caras que eu prendi? Vocês já pensaram se eu tivesse que ficar me explicando para todo traficante que eu prendi? Não, porque o coronel telhado... É a mesma coisa. Eu não tenho que dar satisfação para essas pessoas não representam a polícia. Essas pessoas são pessoas que não têm história, aliás, não tem uma história boa, que a história deles é ruim. E ficam procurando crescer em cima da minha pessoa. Por isso que eu tenho até evitado comentar nesse assunto. É que naquele dia o cidadão veio, queria meter o dedo na minha cara ninguém vai meter, queria me esculachar, como se diz, gritando comigo ninguém grita. Muita gente falou, pô, você devia ter saído andando. E não dado razão, legal. Só que o cara ia continuar gritando atrás de mim, me xingando, falando um monte de impropérios. O que iriam falar? Nossa, o coronel Telhada ficou com medo. O coronel Telhada correu, nem discutiu. Então eu quis discutir com o cidadão, mas é impossível discutir. Existe um ditado que fala quem bate palma para louco dançar, dança junto, né? É impossível discutir com quem não tem razão. Então, infelizmente, o que vocês viram foi ele gritando igual um louco, não me deixando falar, e só ele falando, e depois ainda edita para dizer que ele foi vencedor nessa disputa. Mas não houve vencedor nessa disputa. Eu acho que todo mundo perdeu, e quem perde mais é a polícia militar, porque isso só cria desunião. Que mensagem o senhor deixa para os seus apoiadores após esse episódio? Olha, eu queria deixar uma mensagem para meus apoiadores no seguinte aspecto. Vocês conhecem minha história, vocês conhecem meu trabalho. Esse ano é um ano eleitoral. Virão outros problemas. Como eu disse, várias pessoas que se candidatarão não têm história. Então o que eles vão querer fazer para se mostrar? Atacar quem trabalha e quem tem história. Então cabe a vocês pesarem as coisas, prestarem atenção. Quando vocês ouvirem qualquer coisa, não só sobre mim, sobre qualquer deputado ou pessoa que esteja num cargo legislativo, levantem a história de quem está falando, vão saber quem é essa pessoa que está falando. Como eu disse, esse cara aí, ele vive dizendo que ele é polícia, ele não é polícia, ele foi expulso. Ele não tem moral para falar da polícia militar, nem em nome da polícia militar. E como ele tem um monte. Então levantem as histórias, saibam quem são as pessoas, lembrem-se que é um ano eleitoral, ele está fazendo somente para se promover, porque ele não tem estigma, não tem história para manter o que ele fala. Cuidado para não serem enganados. A minha vida é aberta, a minha vida é limpa, a minha vida é pública. Aliás, a gente apanha muito por causa disso, por ter uma vida pública. Então tenho certeza que eu continuarei trabalhando do mesmo procedimento, com constância, diariamente, com honestidade, com transparência e sempre à disposição de todos.
Eu não tenho medo de falar a verdade. Não tenho medo de falar a verdade. Agora, aqueles que me acusam são pessoas sem qualquer qualificação. No fundo, eu vou dizer até uma coisa pesada, até com pesaroso eu vou dizer isso. Essas pessoas, no meu entendimento, têm espíritos imundos nele. E eu tenho orado muito por essas pessoas. Porque quando você vai ver a vida dessa pessoa, a vida dessa pessoa só vai para baixo. Eles não crescem. E eles querem te arrastar junto, né? Eles querem te arrastar junto para essa lama. Então eu acho que nós temos que orar por essas pessoas para que Deus tenha piedade da alma deles. Porque a vida deles já se tornou um inferno. Que Deus tenha piedade deles. Contem com o meu trabalho. Vida normal, continuarei trabalhando normalmente. E espero contar com vocês também no dia a dia para que a gente melhore as condições da população do estado de São Paulo. Deus abençoe a todos.